Graça e paz, irmãos. Vamos dar início ao nosso mês, nós já damos início ao nosso mês. Vamos começar com a EBD. Eu e Maísa somos responsáveis hoje, depois vocês vão ter novidades, né? Gente nova para me fazer. E eu vou dar início, Maísa vai começar orando e a gente vai seguir. A graça e a paz. Sejam bem-vindos a mais um mês da juventude. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez, mais um mês, da juventude, onde a juventude assume as atividades da tua casa. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por cada jovem, por cada adolescente, que o Senhor continue nos abençoando, nos dando sabedoria, nos usando para glorificar e exaltar o teu santo nome. Pai, que esta lição, esta EBD, tudo que viermos a falar aqui, seja tão somente para a edificação da tua casa, Pai, para a edificação do teu povo. Continua conosco, é o que te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos começar lendo, a lição de hoje. Tem como tema fariseus e doutores da lei, um exemplo a não ser seguido. A gente vai falar dentro da temática da vida deles, que realmente Jesus foi bem contundente quando falava sobre eles. E nós vamos falar um pouco sobre esse exemplo que não devemos seguir. A leitura será realizada em Mateus 23, do 1 ao 36. Lemos assim: Então Jesus disse ao povo e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Obedeçam aos que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Exigem de vocês coisas pesadas, mas eles mesmos estão dispostos a ajudá-los. Mas eles mesmos não estão dispostos a ajudá-los, nem ao menos a levantar o dedo para carregar esses fardos. Tudo o que fazem é para se mostrar. Eles se fingem de santos, levam afixados aos braços extensas orações com versículos das Escrituras e alongam as barras dos seus mantos. E como gostam de tomar os principais lugares nos banquetes e os assentos mais importantes na sinagoga. Como apreciam a consideração que se presta a eles nas praças e serem chamados de mestre. Nunca deixem que alguém chame vocês de mestre, porque existe um só mestre e todos vocês estão no mesmo nível, como irmãos. Não se dirijam a ninguém aqui na terra chamando-o de pai, porque vocês só têm um pai que está nos céus. E não se deixem chamar de chefe, porque somente um é o chefe de vocês, isso é, o Messias. Quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos, é preciso ser servo. Mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação, e aqueles que se humilham serão engrandecidos. Ai de vocês, fariseus e demais mestres da lei, hipócritas, pois vocês não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês parecem santos com todas as suas longas orações públicas nas ruas, enquanto exploram as viúvas nas casas delas. Por isso o castigo de vocês será maior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque vão a qualquer distância, percorrendo terra e mar para converter alguém, e depois fazem a mesma pessoa 2 vezes mais digna do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias porque dizem, se alguém jurar pelo templo de Deus, não tem importância, pode-se quebrar tal voto, mas um juramento pelo ouro do templo deve ser cumprido. Cegos, insensatos, quem é o maior ouro ou o templo que santifica o ouro? E vocês dizem que um juramento feito pelo altar pode ser quebrado, mas um juramento feito pelas ofertas que estão sobre o altar deve ser cumprido. Cegos, pois que é mais importante, a oferta que está sobre o altar ou o próprio altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jura pelo altar está jurando por ele e por tudo quanto está sobre ele. E quando jura pelo templo,
jura por ele e por aquele que mora nele. E aquele que jura pelos céus está jurando pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês dão um dízimo até de folha de hortelã, da erva doce e do cominho, mas se esquecem das coisas importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Sim, vocês devem dar o dízimo, mas não devem deixar de fazer as coisas mais importantes. Guias cegos, vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, vocês são tão cuidadosos em limpar a parte exterior da taça e do prato, mas o interior está imundo, cheio de ganância e de cobiça. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior da taça e do prato, e então o seu exterior também ficará limpo. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, vocês são como belos túmulos pintados, bonitos por fora, mas por dentro, cheios de ossos de homens mortos, de podridão e sujeira. Vocês procuram parecer homens santos, mas por baixo desses mantos de bondade estão corações manchados de toda espécie de fingimento e maldade. Ai de vocês, fariseus e mestres da lei, hipócritas, pois constroem monumentos aos profetas mortos pelos seus pais, depositam flores nos túmulos dos homens bondosos que eles destruíram. E dizem, é claro que se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos derramado o sangue dos profetas. Dizendo isso, vocês estão acusando-se a si mesmos de serem os filhos dos homens perversos que assassinaram os profetas. E vocês estão seguindo os passos deles, enchendo a medida da maldade dos seus antepassados. Serpentes, filhos de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Eu enviarei a vocês profetas, homens sábios e mestres, e vocês matarão alguns pela crucificação, ferirão os outros com chicotes em suas sinagogas e perseguirão todos de cidade em cidade. E vocês se tornarão culpados de todo o sangue dos homens justos, desde Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo entre o altar e o santuário. Sim, toda a condenação acumulada neste século cairá sobre esta geração. Então, eu vou ler um pouco do que está na lição, que vai ser disponibilizada. E no início, fala assim: durante o seu ministério na terra, Jesus foi bem contundente no que diz respeito a pregar as verdades de Deus e não viver aquilo que se prega. Na passagem que foi lida, é possível observar que Jesus disse que aquilo que os fariseus ensinavam podiam ser observado, mas ele aconselha que as pessoas não vivam segundo o exemplo dos mesmos, como a gente leu no versículo 3, fala isso. E Jesus fala assim: obedeçam aos que eles dizem, mas não sigam o exemplo deles, porque eles não fazem o que mandam vocês fazerem. Nos dias atuais, infelizmente, podemos ver comportamentos semelhantes inseridos no meio cristão. Pessoas que pregam e não vivem, assim como os fariseus e líderes que usam o evangelho para colocar fardos pesados sobre os outros, assim como os doutores da lei. Então, aqui a gente vê um discurso de Jesus, direcionado aos fariseus e doutores da lei da época, e ele é bem contundente nessa questão da hipocrisia. O tema desse mês, assim como o tema anual, fala muito sobre isso, da necessidade de praticar o evangelho e não apenas pregar. Porque, como a gente pode ver, os fariseus eles tinham muito conhecimento, a ponto de Jesus dizer que sim, o que eles falavam tinha uma certa importância, podia ser obedecido, mas eles não viviam de acordo com a palavra que eles pregavam. E eu acho que é uma das coisas que a gente muitas vezes tem que conhecer. A gente precisa conhecer a Deus, precisa conhecer a Bíblia, mas nada adianta se a gente não praticar aquilo que a gente aprende. Não faz sentido. Então o Evangelho é transformação, Não é só você ser crente na igreja, não é só ser crente no púlpito, tem que ser cristão em todos os momentos. Tem uma música, que foi de um grupo que uma vez eu vi na igreja, que ficou na minha mente muito essa parte. E na segunda-feira? Será que você é cristão no seu trabalho, na faculdade, no ponto de ônibus?
Porque não basta, né? A gente não tem que ser cristão só no dia que a gente está no culto, ou quando a gente está na presença de líderes ou de pessoas cristãs. A gente tem que ser cristão em todos os ambientes. E no texto também fala que é como se fosse uma capa, né? O cristão, ele tem uma capa e por dentro daquela capa, o que sobra, né? Eu lembro que as pessoas usavam há um tempo um jargão de e quem é você quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te olhando, né? E ser cristão, né, dentro dessa perspectiva que nós estamos falando, dentro dessa temática que a juventude está trazendo, da importância do praticar a palavra de Deus, é pregar o Evangelho, ainda que a gente não abra a boca. Porque não é só uma vestimenta, não é só a forma que você se apresenta nos locais visualmente. É o comportamento, são as atitudes, é a nossa fala, né? E aí Jesus está chamando a atenção em relação a isso, porque os fariseus, eles tinham conhecimento. Eles eram homens que estudavam a palavra, mas eles não praticavam. Era o chamado faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? E eles chamam atenção para isso, né? Porque as pessoas nos observam e as pessoas vão, quem nos observa muitas vezes vai reproduzir aquilo que nós estamos entregando para eles. E nós somos cartas vivas, né? Às vezes a nossa vida é onde a pessoa vai ver Cristo. Então, eu acredito assim, se não me engano, no livro de Tito fala isso, que a nossa vida deve ser adorno para a palavra de Deus. Então, né, adorno é o que a gente usa por fora, mas a nossa vida precisa ter respaldo, porque senão a pessoa perde o respeito. Como é que você vai falar de uma coisa que você não vive? Então é necessário que a gente mostre as pessoas na prática, às vezes sem abrir a boca, como você já tinha falado, né? Pelas atitudes. É aquela coisa, acho que não tem coisa melhor para um cristão quando você não fala que é cristão, você está no ambiente, a pessoa fala você é crente, né? É algo bom. Sim. E o contrário é péssimo também. Com certeza. Então a gente precisa estar atento a isso, porque não adianta. E a gente pode ver, principalmente a gente que lida que está na faculdade, essas coisas. A gente vê muitos cristãos, o grupo em si sendo qualificado por uma parte que não fez o que deveria fazer, que não age da forma que deveria agir. E aí termina envergonhando, inclusive, o nome de Cristo, né? Porque eu já tive experiências de pessoas falando de cristãos. Eu falei, esse não foi o evangelho que eu ouvi. Na verdade, foi o evangelho que algumas pessoas vivem e mostram, né, isso através da prática. Isso. E o apóstolo Paulo, ele também chama a atenção dessa questão lá no livro de Gálatas, né? E ele fala, tudo que for, porventura, dito para vocês sobre o Evangelho, mas que não tem comprovação na palavra, considera anátema, ou seja, considera maldição. E tenham dentro de vocês, guardem dentro de vocês aquilo que é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Eu fiz um estudo com um grupo sobre isso, né? Sobre as redes sociais e o que as redes sociais estão trazendo nesse momento, né, de isolamento social, nesse momento que nós estamos nesse distanciamento. As pessoas buscam muito as redes sociais, buscam muito um acalanto, uma palavra, para até preencher algumas lacunas que têm sido criadas nesse momento, né, de distanciamento. E o quanto de coisas controversas, o tanto de heresias estão sendo espalhadas nas redes sociais. E a gente precisa ter esse cuidado. E se a gente não estuda a palavra, se a gente não pratica, a gente não tem como diferenciar aquilo que está sendo dito para amaciar o meu ego, eu tenho para mim como verdade. E não é bem assim. E aí está também a questão de conhecer, né? A palavra de Deus, a necessidade de conhecer. Porque a gente não pode, vir no domingo, ouvir a pregação, passa a semana toda, não pega na Bíblia, não tem um momento. Porque Deus também quer ter esse relacionamento conosco. Não é só levantar a mão, aceitar e viver como se nunca tivesse feito isso. Ele quer um relacionamento. Então, para que a gente viva, a gente também precisa conhecer a palavra de Deus, buscar Ele através da palavra. E é necessário manter essas disciplinas espirituais. E às vezes
principalmente nessa pandemia, as distrações terminam tirando da gente isso. E aí, em vez de a gente buscar mesmo conhecimento, às vezes é mais fácil você ver um vídeo, você ver uma coisa, aquela coisa rápida, né? Então isso também complica. Não que todos os vídeos sejam, né, sem importância. Tem muitos pregadores bons, mas Exatamente. também tem muitos pregadores ruins. Então a gente tem que tomar esse cuidado, mas que a gente possa discernir, a gente precisa conhecer. Né? A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então é através dessa palavra que a gente vai ter realmente uma transformação. Porque senão, nada muda, né? Então, E se a gente entende, a gente busca mesmo a compreensão do Evangelho real, não existe a possibilidade de não haver transformação. Não existe essa possibilidade. Né? Então, se sua vida continua exatamente da mesma forma antes de você conhecer o Evangelho, e agora quando você disse conhecer o Evangelho e sua vida continua exatamente da mesma forma, alguma coisa está errada aí, porque obrigatoriamente vai acontecer essa transformação. Né? E aí o texto, voltando aqui da lição de hoje, fala: para estar em conformidade com os ensinos de Jesus é necessário pregar e viver o Evangelho, diferente do que os fariseus, doutores da lei, faziam na época, né? Que foi exatamente o que nós já explanamos aqui. isso aqui em continuidade, né, no texto aqui, da lição, fala que Jesus mostrou que andar com Deus implica em mudar de comportamento. O Evangelho deve trazer transformação para a vida daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Em uma conversa com Nicodemos, Jesus diz que aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. Né? Está lá em João, versículos 2 e 3. Exatamente. Cristo andou com todo tipo de gente, a ponto de ser criticado pelos religiosos da época. E seria criticado com certeza nos dias de hoje. Porém, diferente do que pensavam os religiosos, Jesus não era um pecador. Todos os que se aproximavam dele com o coração aberto não permaneciam do mesmo jeito. Afinal, ele veio salvar aqueles que estavam perdidos. Um exemplo claro de transformação foi a de Zaqueu. Um homem odiado por todos transformou sua vida a ponto de restituir quatro vezes mais aqueles a quem ele tinha roubado. O texto está em Lucas 19, do 1 ao 10. Muito diferente dos religiosos da época, que andavam com as melhores roupas e esbanjavam uma falsa santidade, enquanto estavam completamente fora daquilo que Deus queria. E Zaqueu, para mim, é um dos maiores exemplos de transformação real, né? Porque ele mudou de comportamento no momento em que ele teve um encontro com Jesus. E assim deve ser na nossa vida. E o engraçado é que ninguém fala para ele fazer o que ele fez. Ele, devido ao encontro que ele teve com Cristo, ele entendeu que ele não podia mais viver daquela forma. Né? Então ele restituiu 4 vezes mais as pessoas que ele tinha roubado. E houve uma mudança. Era um Zaqueu antes de Cristo e um Zaqueu depois de Cristo. Sim. E é isso que deve acontecer na nossa vida. Né? Então, se isso é uma questão de autoanálise, porque muitas vezes a gente fala assim dos fariseus, dos doutores da lei, e às vezes a gente é levado a pensar na liderança. Não, a liderança da igreja tem que se analisar. E não, cada um de nós deve viver, porque um dia a gente vai prestar conta dos nossos atos. Então, cada um de nós deve fazer essa autoanálise e deve buscar não andar na hipocrisia. E outra coisa que chama a atenção, lá no texto de Mateus mesmo, que a gente já havia lido, é essa questão, no versículo 11, quando fala assim que os fariseus, eles gostavam da autoridade de ser um doutor da lei, de um fariseu, então eles queriam mostrar aquela santidade também pelo status. E há muito disso, às vezes o status de você ser um líder, de você ser cristão, em determinados ambientes, né, é algo bom de se ouvir. Fulano é um santo homem de Deus, um grande homem. Essas coisas, às vezes, o ego da gente é massageado com isso. Quando, na verdade, Deus fala um pouco diferente, né, disso. Aqui no versículo 11 diz assim: quanto mais humilde for o serviço de vocês aos outros, maiores vocês serão. Para ser o maior de todos é preciso ser servo. Mas aqueles que se acham grandes sofrerão humilhação, e aqueles que se humilham serão engrandecidos. Então, muitas das vezes é legal você estar à frente das coisas, você estar ali
em uma posição de destaque, né, na igreja, às vezes, são os ministérios que são mais vistos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você se deixa levar pelo status e por dentro você não está tendo um relacionamento com Deus como deveria, não está buscando a Deus como deveria, mas pelo fato de estar ali na frente, de todo mundo achar que você está bem, né, você se deixa levar por isso. E a gente tem que buscar Deus e buscar também analisar as coisas. Porque às vezes eu conheço pessoas que falam assim, eu queria saber pregar, eu queria saber cantar. Mas isso aí, na verdade, não é nada, porque Deus já tem outros dons, os dons que não são vistos, né? O que seria de nós sem as nossas irmãs e irmãos de oração? Que muitas vezes é um dom que ninguém vê, mas que existe e que é muito importante. E as pessoas muitas vezes não reconhecem porque não é um dom visto. Você não vê ali muitas vezes a pessoa orar, mas Deus ouve e responde as orações. E eu vejo muito disso. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque termina se acomodando. Uma outra coisa que eu penso assim, essa questão de cargo em si. Às vezes a gente não está preparado, às vezes tem muitas outras coisas, e por ser um cargo que a gente julga importante, termina aceitando várias coisas e se esquece do principal. E é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, em manter o nosso relacionamento com Deus. É melhor você fazer uma coisa, que talvez ninguém vai ver, mas é importante da mesma jeito, né? Os trabalhos mais bonitos, como é que fala, são importantes para Deus, porque Ele olha o coração. Então, Zaqueu teve uma transformação de vida que os doutores da lei não tiveram. Então, é muito controverso e é um motivo da gente se pensar e se questionar e rever realmente os nossos conceitos. Eu estou aqui cantando, estou aqui pregando, estou aqui falando, mas como está a minha vida com Deus? Como está a minha intimidade com Deus? Será que eu tenho aquele mesmo amor? Obviamente que quando a gente se converte, logo tem aquele ímpeto, aquela vontade, que às vezes vai se desgastando com o tempo. Mas a gente não pode deixar isso morrer, porque é o mais importante, o nosso coração estar em Deus. Por mais que você não esteja no carro, por mais que você não esteja sendo visto, Deus está te vendo, sabe o momento, né, certo das coisas que acontecerem. E às vezes eu sempre falo isso, eu prefiro pegar só um carro que vai me possibilitar ter tempo para fazer minha devocional também com Deus, estar com Deus, tendo os meus momentos com Ele, do que pegar várias coisas e não conseguir dar conta. E depois você está por dentro enfraquecido. Não conseguir dar conta e não conseguir, de fato, alcançar o objetivo. Né? O apóstolo Paulo ele vai falar que somos um corpo. E o corpo ele possui vários membros e cada membro tem a sua função. Assim funciona, né? O corpo de Cristo, a igreja. Então, como Keila falou, as irmãs da intercessão, né? Os irmãos da intercessão, o quão é importante para a estrutura da igreja, para a estrutura do reino de Deus, né? As pessoas, cada um dentro da sua função, cada um dentro daquilo que foi chamado por Deus, não menos importante ou mais importante, mas todos com a sua importância na edificação do corpo, né? Eu não sei cantar, mas Keila sabe. Alguma coisa que eu sei fazer que Keila não sabe. E aí eu faço o que eu sei, Keila faz o que ela sabe, e cada irmão, né, dentro daquilo que Deus chamou para ser disponível dentro do reino de Deus. Né? E nós precisamos entender isso e precisamos entender que o objetivo principal é glorificar o nome de Deus. Então, se o que eu estou fazendo, minha voz é linda, mas Deus não me chamou para isso. Ou eu fui chamada para isso e eu não faço isso de coração. Eu estou lá só para aparecer. E aí no livro de Judas ele fala sobre isso, sobre as pessoas que estão dentro da igreja, mas o que ela faz é só para se mostrar. Isso não é o objetivo. O objetivo é glorificar o nome de Deus. Exatamente. E isso termina quebrando uma estrutura, né? Porque termina influenciando outras pessoas que também não têm tanto conhecimento, que também não buscam conhecimento. E a gente precisa ter esse discernimento, né? E quando a gente... eu fui chamada para aquilo ali, mas eu não sei bem como é que eu vou fazer. Vou aparecer. Mas se eu busco a palavra, eu vou entender que ali não é o meu espaço. O meu espaço é nos bastidores, eu não vou aparecer. E está tudo bem. Estou glorificando a Deus através
do que eu estou fazendo, né? Eu não sou da intercessão, mas eu sou aquela pessoa que vinha arrumar o espaço. Eu sei arrumar sem limpar, que é uma beleza, eu não sei não, gente. Sei arrumar com uma beleza, sei ornamentar. Ninguém sabe quem foi que fez a ornamentação, ninguém sabe quem foi que fez as letras, ninguém sabe quem foi que perdeu a noite fazendo uma coisa ou outra. Por quê? São as pessoas que estão nos bastidores, dentro daquilo que Deus chamou. E que essas pessoas busquem a Deus e glorifiquem a Deus dentro do seu espaço, né? Precisamos entender a palavra de Deus e praticar. E aí eu me lembrei, quando nós estamos falando sobre isso, de Jó. Quando ele fala assim, o Deus que eu conhecia de ouvir falar, e olha aqui o livro de Jó inicia Deus falando assim, vistes o meu servo Jó? E aí Deus é que fala os adjetivos de Jó. Um homem íntegro, um homem bom. E é Deus que me apresenta Jó. Imagina, Keila. Deus falando assim, ó, vixe minha serva Keila. Keila é assim, assim, ó. Aí lá na frente você vai lembrar, cadê a experiência que eu tinha com Deus? Porque ele vê tudo isso em mim. Mas eu não tinha aquela experiência. Porque é isso que Jó, lá no finalzinho do livro, Jó vai dizer assim, Deus que eu conhecia para me falar. E agora os meus olhos estão vendo, e agora eu posso ver, agora estou tendo uma experiência com ele. Né? E é basicamente isso, né? Que a lição ela vem trazer para a nossa reflexão hoje. Né? Esse despertamento. E é uma coisa assim, os fariseus e os doutores se orgulhavam de ser filhos de Abraão, ser descendência de Abraão. Mas a palavra fala, né, que até nas pedras Deus pode ser descendente de Abraão. Então a gente tem que trazer para a nossa realidade. Muitas vezes a gente nasce na igreja, né, os filhos da igreja, como fala, mas Deus não tem neto. Então sempre tem aquele momento, não adianta você ser filho de crente. Você tem que ter essa experiência com Deus. A gente só tem essa experiência buscando. Né? Eu falo por experiência própria. Mas eu nasci na igreja. Meus pais se conheceram aqui desde criança que eu estou na igreja. Mas teve um momento que eu tive um momento de aceitar Jesus de fato. Muitas vezes a gente vai empurrando com a barriga. Já está aqui, fica aqui, aí vai fazendo as coisas. Mas nunca teve aquela experiência, né, com Deus de verdade. Uma conversão real. E há essa necessidade de buscar Ele, de ter essa intimidade, de ter essa transformação real. Muitas vezes a gente que nasceu na igreja se acomoda. Já não, eu já estou aqui, meus pais são cristãos, minha família é toda cristã, eu estou aqui desde pequeno. Mas será que teve aquela experiência real? Será que houve transformação na sua vida de verdade? Porque a gente sempre tem alguma coisa para transformar. Sim. Sempre tem. Não importa que a pessoa nasceu num berço cristão, a gente é ser humano, é falho. E sempre tem algo que Deus precisa transformar na nossa vida. E uma outra questão, eu sempre falo em relação a isso, entendermos que a Bíblia ela é a palavra de Deus e a Bíblia ela não está aqui para apagar o nosso ego. A Bíblia está aqui para nos confrontar, para a gente entender o quão pequeno nós somos diante de Deus, diante da palavra dele. Entender que o amor dele é incondicional e o que ele fez, o que ele tem feito e o que ele ainda fará, porque a palavra dele nos promete coisas futuras. Né? Eu estava pensando em relação à graça, né, que é favor e merecido, o quanto a graça de Deus ela nos cobre de tal forma que eu estava refletindo assim. Então, mesmo quando eu morrer, a graça de Deus ainda é sobre minha vida. Por quê? Porque ele, a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo, ele me garante vida eterna. Então, a graça dele ainda está sobre mim. A partir do momento que eu entendo e aceito quem Jesus é na minha vida. Né? Mas nesse processo, e aí a gente só quer essa parte de tudo que Deus fez, faz e ainda vai fazer. São as promessas dele sobre a minha vida. Eu só quero essa parte, mas não é bem assim. Porque quando a gente vai ler a palavra, tem coisas que vai me incomodar.
Tem coisas que vai lá, ó, o dedo na ferida e vai ser exatamente assim mesmo. E tem horas que vai doer, que a gente vai chorar, que a gente vai dizer, Deus, e agora? É difícil. Mas o processo é esse. A gente precisa aprender também a passar pelo processo. Né? E há essa necessidade da gente se deixar ser confrontado pela palavra. Porque às vezes a gente pula, pastor, não, você está aqui falando, né? É igual o exemplo que o pastor sempre fala, que havia um pastor sentado lá no fundo da igreja, ele ia pregar, e aí ele foi passando, aí não pegava no papel, não pregue sobre adultério, não pregue sobre roubo, não pregue sobre isso, chegou lá, aí ele falou, alguém é judeu? Não, então vou pregar sobre isso. Porque muitas vezes a gente não se deixa ser confrontado pela palavra de Deus. Como fala, a gente só quer ouvir essa palavra sem conforto, que vai nos acalentar, e nem sempre é assim. E Jesus nunca disse que ia ser fácil, ele disse que estaria conosco sempre. Mas fácil realmente não é tão fácil, mas ele está conosco e isso melhora assim demais assim. E é possível haver uma transformação na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa, não, nada é impossível para Deus, esse pecado é grande demais, eu nunca vou conseguir viver livre disso. E Deus pode todas as coisas, se a gente der espaço para ele na nossa vida, Deus pode trabalhar e a gente mudar. Se a gente olhar para o ministério de Jesus também, a gente vê muito disso. Todas as pessoas que chegavam perto de Jesus e o aceitavam verdadeiramente, havia uma mudança, havia uma transformação. Como ele falou para a mulher adúltera, vai, não peques mais, eu não vou te condenar. Mas ele não falou, continue. Ele não disse para ela que ela estava certa. Né? Não deixou de ser um confronto também com o pecado dela. Né? Ele falou, vá e não peques mais. A mesma coisa com o outro, a gente pode ver diversos exemplos onde Jesus nunca foi tolerante com o pecado. Mas ele sabia a forma como chegar até as pessoas. Justamente ele fala isso, né? Que ele veio para aqueles que estavam doentes, e não para os sãos. Então, essa questão aí, todos nós, na verdade, estamos doentes, né? Com a doença do pecado. Então, na verdade, quando ele fala isso, eu penso que aqueles que entendem que estão doentes, que precisam de uma libertação, de uma transformação da parte de Deus. Porque a pior coisa que tem é quando a pessoa não reconhece seu erro, não reconhece a sua fragilidade. Porque não tem como consertar realmente, se você não reconhecer o que precisa. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também deixar ser confrontado pela palavra de Deus e deixar que Ele nos transforme. Isso. E no finalzinho aqui da lição diz, diante disso, como cristãos, devemos analisar nossa vida. A Bíblia diz que é pelos frutos que conhecemos uma pessoa. Mateus 7,16. Ou seja, se você prega o Evangelho, mas não dá bons frutos, de nada adianta. Devemos deixar que o Espírito Santo transforme a nossa vida, de modo que mesmo sem dizer uma palavra, seja possível ver a luz de Cristo brilhar através de nós, da nossa vida, né? E aí, quando fala aqui de pregar o Evangelho, é o que já vimos falando desde o início da lição, né? Nós estamos falando do pregador, da pessoa que está lá na frente, do missionário, do pastor, não. É o pregar a palavra mesmo sem abrir a boca, ou tendo uma oportunidade de falar da palavra de Deus para alguém. Isso é pregar o Evangelho, né? É você viver conforme realmente a palavra nos tem ensinado. Exatamente. Voltou aqui, né? Muito que a gente falou do início. Que não é muitas vezes a gente é levado a pensar no outro, no líder, em quem está à frente. Mas a gente precisa trazer essa reflexão para a nossa vida. Será que a gente está vivendo de acordo com o Evangelho que a gente disse vir? O Evangelho que a gente entendeu, que aceitou? Então a gente tem que fazer essa análise e não é só hoje, só amanhã, durante toda a nossa vida. Porque às vezes a gente vai se distraindo e quando vê, não é mais a mesma coisa, né? A gente precisa estar sempre renovando essa vontade de buscar a Deus. Não é fácil, mas é necessário. Então que a gente possa realmente viver de acordo com o Evangelho de Cristo. É isso. Encerramos aqui a nossa primeira lição, né? E que nós possamos refletir tudo que foi dito aqui e que tenhamos, de fato, o nosso tempo com Deus, né? Para aprender mais sobre Ele e entender que a Bíblia ela é a revelação de Deus para nós. E só conseguimos entender essa revelação quando nós realmente buscamos compreender a sua palavra. Que
Deus nos abençoe.